Boa noite a todos. Boa noite. Eu fiz uma postagem, de uma mensagem esses dias, aí o Divino me chamou a atenção. Fala disso para nós no centro. E a mensagem é: você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das suas consequências. E quando eu fui estudar, a primeira coisa que me veio é a lei do retorno, Que a lei do retorno, ação e reação, é um dos pilares do Espiritismo. Mas não é somente o Espiritismo que usa esse pilar. Os cristãos, usam na forma positiva de dizer assim, na semeadura, em suas pregações ele sempre prega, semear e plantar o que, presta atenção no que você vai plantar, porque é o que você vai colher. Então a gente observa assim nas falas cristãs também usam esse pilar, E essa lei do retorno, ela é uma disciplina para o nosso espírito. É uma forma de educar o nosso espírito, a gente ter uma consciência da lei do retorno, consciência da ação e da reação. Porque quando você busca educar o seu espírito, você vai lembrar dessa ação e reação, e você vai sentir, vai saber que ela existe porque ela é imediata, Se hoje você rouba, mais um pouco você vai ser roubado. Se você agride, você será agredido. Se você difama alguém, depois é sua vez de ser difamado. Então a gente vai prestando atenção como isso vem acontecendo nas nossas vidas, nas nossas colheitas. Quando a gente não está gostando das nossas colheitas, devemos observar o que nós estamos plantando, Nós temos assim várias gamas de situações, tanto positiva, tanto negativa. E essas situações que nos acomete na nossa vida é que vai nos instruindo para a gente poder estar evoluindo, crescendo, espiritualmente, moralmente. E dentro desse, a gente vai vendo assim que às vezes a gente erra. Já ouvimos falar que se a gente errar, a gente vai ter aquela consequência, não muito boa. Se a gente acertar, a gente vai ter uma consequência que vai vir também retribuindo. Mas conscientizar é mais do que saber, porque às vezes você sabe, você ouve falar dessa lei do retorno, dessa lei de ação e reação, mas você não consegue entender, conscientizar. Então às vezes ali você tem alguma atitude que não é muito boa, então você erra. E depois do seu erro vem, às vezes, aquela consequência não muito agradável, e você se julga, Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou sofrendo? Por que Tem várias coisas assim que vai acontecendo, a gente vai ficando sem saber como agir. E com isso a gente vai sofrer, Se a gente errou, a gente vai ter aquele sofrimento. E aí, de repente, quando a gente começa a se perguntar o porquê daquele sofrimento, a gente começa a se conscientizar de saber que lá atrás você errou. E aí acontece o despertar. Esse despertar ele é doloroso. Porque às vezes você, como você não tinha noção do seu erro,
ou do tamanho das consequências que viriam. Então, quando você tem essa consciência, que começa a sofrer e começa a sentir aquela dor e sabe aí você está admitindo, né, para você mesmo. Porque quando você tem o primeiro passo que a gente dá, é quando a gente vê que a gente tem um problema e admite esse problema. E é muito importante você admitir que tem esse problema. Você admitir para você que você tem esse problema, porque nós costumamos negar. A gente tem uma tendência a negar tudo e querer se justificar por tudo. E quando você admite, não, eu tenho esse problema, ou eu tenho esse vício, eu preciso mudar. Então, essa consciência de você é o despertar, né? Tem uma figurinha que mostra, né, um gilete passando no olho, assim, que é quando vai abrindo o olho. Eu acredito que o despertar é isso, assim, é dolorido, porque você está abrindo o olho, você está vendo ali o seu problema. E cada coisa que acontece com a gente é muito particular. Às vezes acontece comigo de uma forma, às vezes o erro do outro seja parecido com o meu, mas as consequências deles também, para mim, é diferente, porque nós temos as nossas particularidades. E lembrando dessa lei, desse admitir, né, os nossos erros, nós então já demos o primeiro passo de querer a mudança. E aí começamos a nos julgar. Aí vem quando a gente começa a pensar, eu não sou boa nisso, eu não sou boa o suficiente. Às vezes a gente quer buscar inspiração em outras pessoas e vemos que outras pessoas passaram talvez por uma situação parecida, mas a gente não sabe como agir, a gente não sabe como aquela pessoa buscou a força para a mudança, buscou a atitude dela para uma mudança, né? E a gente, na nossa particularidade, a gente passa um trabalho ali de sofrimento, porque quando a gente insistindo em dizer no erro, né? Quando a gente erra, a gente começa a perceber também o tanto de oportunidade que deixamos passar. Porque quando você está no erro, você não está vendo muita coisa ali, você está errando e você continua no erro porque você não está vendo a proporção daquilo que está acontecendo com você. Mas a partir do momento que você se desperta e começa a ter consciência do seu erro, que você sofre, que você busca a mudança, você começa um julgamento. E aquilo, às vezes você se autodestrói por um período. Você tem um auto-julgamento de si, onde que você passa por uma escuridão, uma tempestade, e você não sabe como vai sair daquela situação. E hoje, buscando assim, ouvir umas palestras, né, algum entendimento para eu poder estar compartilhando com vocês, eu entendo que quando a gente faz um estudo, né, para compartilhar, quem está fazendo estudo é o que mais aprende, porque ele ouve bastante palestra, ele procura em livros, ele procura uma bibliografia ali para poder estar se instruindo, para poder estar compartilhando. E ouvi uma palestra hoje com o Ives Facuri. Ele disse aqui do livro Pão Nosso, na lição 127, né, onde que fala da lei do retorno. Eu não vou ler todo o texto, mas eu quero aqui
Só um pedacinho para a gente poder estar entendendo, que fica na página 267, o livro é esse aqui, ó, o Pão Nosso, do Chico Xavier, e a lição 127, Lei do Retorno. Jesus disse no capítulo de João, no capítulo 5, versículo 29, diz: e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. É rara a passagem do Evangelho, né, que fala da lei reencarnacionista, e permanece tão claro quanto aqui, em que o ensino do Mestre se reporta à ressurreição da condenação. A lei do retorno, pois, está contida amplamente nessa síntese de Jesus. Ressurreição é o ressurgimento, e o sentido de renovação não se compadece com a teoria das penas eternas. Nas sentenças sumárias e definitivas não há recurso salvador, por intermédio da referência do Mestre. Contudo, observamos que a providência divina é muito mais rica e magnânima que parece. Haverá ressurreição para todos, apenas com a diferença de que os bons tê-la-ão em vida nova e os maus em nova condenação, decorrente da criação reprovável deles mesmos. Tem uma passagem com Simão Pedro também, né, quando ele... Eu esqueci aqui agora, mas acho que quando ele corta a orelha, né, foi Simão Pedro, que aconteceu um caso lá, né, de cortar a orelha, e aí então Jesus disse para Simão Pedro, né, você embainha a sua espada, porque com a espada que fere será ferido, né? Então, quando tem essa passagem, a gente começa a querer perceber assim, o entendimento dessa frase e conscientizar. Porque a culpa é muito presente e percebe-se a oportunidade que perdeu. A oportunidade que se perdeu é a oportunidade de melhora, a oportunidade da evolução, a oportunidade que deixamos de contemplar e de agir nela. A consciência chega e nós devemos avançar. E o que nós devemos fazer para mudar? Aí chega na parte da decisão. O primeiro passo foi você admitir o seu erro, admitir o seu problema, e você conscientizou, se despertou que o que você estava fazendo talvez não é tão bom assim. Então você quer mudar. Qual que é o segundo passo? A decisão. Você decidir que você deve mudar. Uma pessoa que está, às vezes, precisando de uma melhor saúde, ela precisa de se alimentar melhor, de fazer uma atividade física. Então, ela toma consciência de que ela precisa disso. Então, ela precisa decidir o que vai fazer para melhorar isso. Então, ela decide melhorar a qualidade dos seus alimentos, decide fazer sua atividade física, decide ter outros hábitos de vida. Uma pessoa que tem um vício de fumar, o que ela deve fazer para poder, né, conseguir? Porque ela olha para um, olha para o outro, fala que ele conseguiu parar de fumar, o outro fala, mas eu não consigo, eu não dou conta. Porque ela ainda está naquela fase de auto-sabotar, né? Naquela fase de julgar a ti mesma, achando que não dá conta. Então, o que seria bom para ela? Ter novos hábitos. Se ela tem aquele costume de pegar um cigarro, tomar um café, ir para a varanda, né? E ali tomar seu cafezinho e depois acender o cigarro, ela deve buscar não concluir aqueles atos, né?
já estava acostumado naquele horário, levantar, tomar o café, pegar o cigarro e ir para a varanda. Então ela deve evitar de ir na varanda, ela deve evitar de tomar o café naquele horário, porque assim ela ajuda a si mesma. É difícil a mudança, é difícil uma pessoa saber o seu problema, admitir o seu problema, ter a decisão de que quer mudar, mas é difícil a pessoa colocar em prática isso. Então ela tem que procurar em alguém que tem aqueles hábitos, procura andar, ter mais contato com essas pessoas que têm esses hábitos bons, porque assim ela vai praticando aquilo, né, e vai trazendo para sua vida esses atos. E ouvindo também a Nete Guimarães, né, eu gosto muito das palestras dela, apesar que ela fala às vezes em termos alguns científicos, mas eu não acompanho cientificamente, às vezes, o modo dela tá explicando, porque às vezes sou leiga no que ela tá falando, mas a gente apanha muito e aprende muito com as falas de Anete Guimarães. E ela disse que, no momento que eu estava ouvindo ela, né, ela falando que o pensamento é vida, né, que penso, logo existo. Então, se você pensa, você tem a consciência de que você pensa, você existe, você então quer pôr em prática aquilo que você pensou. E ninguém precisa acreditar na energia, no magnetismo que tem as palavras. Mas se tiver o hábito na mudança ali, se querer mudar, né, ter aquela vontade, a vontade é o seu poder, né? Se você já tem a vontade, então você já tem o poder de estar mudando. Se você pensa negativamente sobre você, eu não sou nada, eu não consigo, eu não vou dar conta, você acaba pensando, você acaba falando. E você falando, você cria uma energia em volta de você e acaba que a ação vem decorrente daquela sua fala. Por que ela vem? Porque se eu falar, acontece. Porque quando você fala, a sua fala tem, às vezes, sentimento, às vezes sua fala vem sentimento. Então, quando às vezes a gente está falando de coisas bem ruins, de coisas que machucam, né? Às vezes você sente aquele aperto assim no coração, dá aquela vontade de chorar. Então, assim, sempre que quando você pensa, você fala, você tem aquela ação. Então, onde que ela, né, falando aqui, se você tem que pronunciar, você tem que sempre falar positivo, procurar falar positivo, repetidamente falar positivo, procurar ter esse hábito de melhorar os seus pensamentos sobre você mesmo. Ela fala, aqui eu até anotei aqui, a Nete fala sobre a neurologia do hábito, né? Ela explica da maneira dela sobre as áreas nobres que nós temos nos nossos cérebros, né? O nosso cérebro, ele entende e a gente age e como assim uma forma de rotina. É fácil para o nosso cérebro. Quando você não cria uma rotina, quando você não tem aquele hábito de facilitar para o seu cérebro, ele gasta muita energia, porque ele precisa processar aquilo que você está falando, né? Para poder estar processando. E quando você fala repetidamente o que você quer,
o seu hábito cria uma rotina. E aquela rotina é como uma rotina de você fazer coisas automáticas. Igual você acorda, você abre o olho, senta na cama, procura seu chinelo, calça seu chinelo, né? Vai ao banheiro, escova os dentes. Quando você vai dirigir, você automaticamente, você arranca o carro, coloca a primeira, chega na esquina, você freia, você muda a marcha, automaticamente, você não senta no carro e fala assim, primeira, anda um pouquinho, agora eu vou passar a segunda, agora eu vou para a terceira, entendeu? Você, na hora que chegar na velocidade tal, eu vou pôr a quarta, eu vou pôr a quinta. Você não pensa em fazer isso, você faz automaticamente. Então, isso para o seu cérebro, você cria aquele hábito de, quando você aprende a dirigir, você cria aquele hábito de fazer aquilo todos os dias, então, automaticamente você faz. Né? Hoje em dia, muita gente dirige até conversando no celular, porque está tão no automático que sabe fazer outra coisa junto de dirigir. E é isso que a NET fala, né? Que a gente devemos fazer. Falar repetidamente coisas boas ao nosso favor. As nossas falas são importantes, que o pensamento nosso é importante. Que pensando você fala e você falando você cria. E quando você, depois de você tomar aquela decisão de mudar, você vai agir. E quando você reconhece os seus pensamentos, você pode escolher quais os pensamentos você vai nutrir, né? Então, ela dá uma dica pra gente que ao acordar, né, seu corpo está bem relaxado, que você deve fazer isso num momento assim de relaxamento. Então eu acredito que ao acordar, a gente ainda não está ingressado, né, no mundo exterior, a gente está mais centrado, então a gente devemos ter uma rotina, um ritual ali de dizer algumas palavras, isso inclusive alguns psicólogos hoje ensina aos seus pacientes, né? Às vezes eles dizem, vá à frente do espelho, se olham nos seus olhos e digam essas palavras. Por quê? Para a pessoa ter aquela autoconfiança, né? Aprender a confiar mais em você, saber que nós somos muito mais do que nós imaginamos ser. Ela diz uma frase, eu achei tão interessante essa frase, para a gente poder ter esse ritual de verdade, assim, sabe? A gente ter aquele momento nosso, da gente poder ter essa afirmação, que é a frase dela, é assim, ó, reconheço meus pensamentos e escolho aqueles que me fortalecem. Só que ela diz pra gente poder falar numa entonação, onde que a gente acreditar mesmo naquelas palavras, né? Então não é assim tão mole como eu tô falando aqui não, né? A gente vai dizer para nós mesmos, eu reconheço meus pensamentos e escolho qual me fortalece. Porque enquanto isso você está programando o seu cérebro, você está fazendo o quê? Você está colocando um programinha ali, né? Deletando aqueles pensamentos negativos e está dizendo que você tem o poder de criar o seu pensamento, de escolher a sua programação que você vai seguir. Então, além da intensidade que nós devemos falar, essa frase, devemos acreditar mesmo nas palavras que nós estamos falando e assim nós vamos construindo a nossa autoconfiança e procurar agir naquilo que a gente está buscando fazer melhor, buscar agir da forma melhor.
a nossa mudança, ela tem que ser intencional, a gente com a intenção da melhora, né? Então não adianta falar, eu vou mudar, mas eu vou mudar de que jeito? Eu vou mudar para quê? Então a gente buscar aquela intensidade, aquele propósito, ter o foco do que a gente está querendo para nossas vidas. E depois da fase da conscientização, da decisão, vem a da ação, né? Quando você deseja mudar. Então, se você está ali, você decidiu, às vezes, se alimentar melhor para ter uma saúde melhor, você decidiu querer parar de fumar, então você deve agir da maneira como fazem as pessoas que já conseguiram, né? A gente vai buscar aí umas inspirações em pessoas que já conseguiram passar por essa fase, né? E tentar buscar nelas essa direção. E sempre com muita fé em Deus, pedir sempre, né, ajuda espiritual, para que consiga mesmo nós temos essa força da mudança. A gente deixar um hábito que a gente tem de muito tempo e ter uma mudança repentina, não é assim tão repentina, né? Esse modo de comportar melhor, ele vem construindo com a conscientização, com a decisão de querer mudar, com a ação, agindo de maneira melhor, até nós chegar na fase de rescisão. A fase de rescisão é quando você não sente vontade de se comportar como você se comportava. É não ter recaídas, né? Não se auto-sabotar, para que você não venha fazer aquilo que você estava tão habituado a fazer. E uma das coisas assim que, além da mudança do pensamento, do nosso modo de pensar, o nosso modo de falar, o nosso modo de agir, nós devemos também ter uma confissão, né? Essa confissão que a gente vai ao padre e confessa para o padre, é muito importante que a pessoa vai e confesse. Se a pessoa não sente bem de ir ao padre ou ao seu pastor, ao seu dirigente e confessar aquilo, confesse para você mesmo, mas confesse. Confesse para Deus. Confesse que você está no erro, que você está querendo mudar e que você vai conseguir com a força espiritual, com a força moral, com o seu caráter. Você quer mudar, você consegue, né? Então, procure não se culpar, porque quando nós erramos e passamos pela sombra, pelas tempestades, né, naquele despertar de que não estamos agindo corretamente, nesse sombreamento aí, nessa decisão que a gente está tomando, a gente começa a se julgar e julga erroneamente e se sente muito culpado, e a culpa corrói o espírito. Então, a partir do momento que você buscou agir e está corrigindo o seu erro, você tem que deixar a culpa de lado, saber que você fez aquilo sem ser conscientizado, que depois de ser conscientizado, você buscou mudança. Então, a gente procura se libertar. E tem tantos modos de procurar a pensar o positivo, a falar, a buscar a gratidão para a sua vida, né?
você ter uma percepção do que está acontecendo com você saber que você tem um poder em suas mãos de mudar tão grande, e às vezes a pessoa, quando ela está se julgando, está naquele momento de julgamento, ela começa a ter pensamentos ruins. E quando ela começa a pensar, eu sou doente, eu sou assim porque começa a se desculpar, ela acaba atraindo aquela doença que ela tanto fala, todo dia, eu sou doente, aquela reclamação. A reclamação é nada mais do que clamar 2 vezes, né? Então você fica ali clamando, pedindo, implorando. Então vamos buscar mais a ser gratos. Eu queria terminar aqui, né, com essa reflexão de conscientizar mesmo assim, por tudo que nós temos hoje, né? Você está vivo, quantas pessoas estão implorando pela vida, você está vivo, você está com saúde, você tem tantas bênçãos na sua vida. Procura olhar o pequeno, né? A flor, a natureza, você consegue caminhar, você consegue fazer as coisas por si mesmo, não depende. É tantas graças, tanta coisa que a gente devemos agradecer a Deus, né? Que às vezes nós passamos a reclamar muito, a lamentar e assim arrumar desculpa para os nossos problemas. Então, vamos aí admitir o nosso erro, ver onde nós estamos errando, ter a decisão da mudança, agir para a mudança acontecer em nós, até nós chegar na nossa rescisão, naquela fase de que sabemos que errávamos, mas nós não vamos mais sentir atraídos para o erro. Eu agradeço a compreensão, a atenção de todos, a espiritualidade, e que possamos então continuar na luz, na paz e no amor.